Olá, boa noite. Agora sim, tô com o pessoal aqui do Instagram. Eu estava há um segundo atrás falando com a galera no Facebook, convidando para virem aqui para o Instagram. Antigamente a gente tinha uma live no Face todas as terças-feiras, às 20 horas, que era o papo aberto sobre ansiedade. E agora a gente desenvolveu este trabalho aqui no Instagram, que é muito legal. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Simone. Vai dizendo aí pra gente se o som tá chegando bem pra você, se você tá vendo, se tá me vendo bem aqui, se a imagem tá legal. Eu vou fixar aqui o nome dessa live, porque aí quem chega já sabe o que que a gente tá fazendo aqui, né? Essa live é uma live interativa, então quem entra pode conversar com a gente, é só fixar o comentário. Pronto, comentário fixado. Boa noite, Vinícius. Nessa live, a gente responde as suas perguntas ao vivo. Então, se você tem uma dúvida sobre ansiedade, sobre o seu tratamento, sobre como você está lidando com tudo isso, caminhos de tratamento, de cura, pergunta pra gente aqui que a gente responde ao vivo. É você com Inês e Sandra. Então, boa noite para todos vocês que estão chegando. Diz para mim aí a cidade de onde você está me assistindo. Diz aí também se a imagem tá boa, se você tá conseguindo me ver bem. Tá quente aqui, tá calor, né? Eu moro aqui no interior de São Paulo e a gente tem clima quente aqui, né? Deixa eu ver, a Elane, é isso mesmo, Neves Nogueira enviou uma solicitação. Deixa eu ver se ela quer falar com a gente mesmo ou se ela já desistiu, né? Que se tem uma pessoa que já quer falar com a gente aqui logo de cara, eu vou deixar entrar. Vamos lá. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ela não tá, não tô conseguindo vê-la. Não tem problema. Mas se você tem uma pergunta, você pode deixar aí pra gente por escrito ou você pode perguntar pra gente ao vivo. Lá, a Simone é lá do interior do Rio Grande do Norte. É muito bacana essa história de internet, de Instagram, de Facebook, que a gente fala com pessoas do Brasil inteiro, fala com pessoas fora do Brasil também. E é bacana porque a gente, num momento aqui totalmente online, todo mundo junto, a gente consegue se conectar, trocar essas informações. Boa noite, Ceissa. Boa noite, Sandra. A minha fiel escudeira, minha companheira de trabalho, né? A gente está sempre juntas, mesmo quando a gente está cada uma numa sala, cada uma num lugar, a gente está nesse trabalho aí, numa luta constante aí, para levar informação para você, ajudar você a vencer a sua ansiedade. Essa semana aqui eu gravei um vídeo, eu nem sei se ele já subiu no canal ou se ele vai subir ainda, mas um vídeo falando sobre o fato de ansiedade não ser uma escolha. Porque existe muita confusão a respeito do que é exatamente a ansiedade. Então, existe preconceito, as pessoas não têm informação, né, adequada sobre o tema ansiedade. Eu até arrisco que parte disso tem a ver com o fato da gente estar estudando mais profundamente agora o tema ansiedade do que antigamente, porque ansiosos nós sempre fomos, né? É lógico que a vida moderna piora um pouco a questão da ansiedade, mas a ansiedade é uma coisa natural em nós. Tem a ver com os medos, o medo do futuro principalmente. Como o futuro é uma grande interrogação para todos nós, então é natural que a gente sinta um medinho de vez em quando. Mas quando a gente está falando de transtorno ansioso, a coisa é bem mais intensa, mais preocupante. Por quê? A ansiedade, ela traz sintomas para nós, né? Mesmo uma ansiedade natural e comum, ela faz você ficar um pouco mais acelerada, coração palpitando, você pode ter sensação de falta de ar, ficar um pouco mais ofegante, fica tenso. Então, a ansiedade, mesmo natural, ela já traz esses sintomas. Quando a gente está falando do transtorno ansioso, a coisa é muito mais exacerbada. Então a pessoa ela tem muito mais palpitação no coração, ela tem isso não só mais intensamente, como também mais frequentemente do que quando a gente está falando de uma ansiedade natural. Então eu gravei esse vídeo porque eu acho que isso é muito importante. A ansiedade não é escolha, não é uma questão de escolha. Você não escolhe ficar sofrendo, tendo batedeira no coração, parando a sua vida, porque a depender da intensidade dos sintomas, o que começa a acontecer? Você começa a perder a coragem de fazer as coisas na vida. A ponto de chegar em algum momento, você começar a perder a coragem até de sonhar, de fazer planos, de projetar o futuro. Porque se para viver uma coisa que amanhã você já não está tendo coragem, quem dirá projetar uma coisa lá para frente, para o futuro, que você não sabe como que vai ser e isso já te deixa ansiosa, te deixa ansioso, te deixa com medo. Então, uma das coisas que é muito assim terrível em relação à ansiedade é o quanto ela é paralisante, o medo é paralisante. E ele nos paralisa em princípio para nos proteger.
Então a gente tem medo. Ter medo não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Simone, você quer conversar comigo? Eu já vou chamar, sabe por quê? Às vezes a gente deixa para o final e depois não dá mais certo. Deixa eu ver se a Simone quer entrar ao vivo aqui. Vamos ver. Depois eu termino esse papo aí. Vamos ver se vai dar certo. Esperando a Simone. Simone! Tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. É você que é do Rio Grande do Norte? É, Nossa, nós estamos em dois extremos assim, né? A gente está aqui no Sudeste, bem aqui embaixo, e você está bem aí em cima, bem longe. bem longe. E qual que é a sua pergunta? Você sabe que esse aqui é o momento interativo da nossa live, onde a A minha gente troca pergunta algumas é informações. Pode falar. se a ansiedade ela pode causar perca de peso, porque o meu problema maior que está acontecendo comigo é a perca de peso. Sim, De repente, eu já tinha o problema de ansiedade, só que desencadeou de uma forma mais frequente. E eu estou tendo que tomar ansiolíticos e remédio para ansiedade, né, também, e o ansiolítico também. Mas eu vejo que não está causando muito efeito. entendi. Você se sente ansiosa ou tendo um transtorno ansioso desde quando, Simone? Desde a adolescência, Uhum. E você está com quantos anos? 37 anos. 37. Quase uma vida toda, né? Sofrendo com a Uma vida, ansiedade, com os é, sintomas da é, ansiedade. E o que que isso. você percebe em você que caracteriza um quadro de ansiedade? Em termos de sintomas, o que que você tem? Eu já passei por todos os tipos de crise de ansiedade. Síndrome Uhum, do pânico, sentindo fechando a cabeça, assim, sentindo um impacto na cabeça. Já passei por tremedeiras, falta de ar. Tudo que você possa imaginar da ansiedade eu já senti. Todos os sintomas físicos. entendi. E a medicação você toma há quanto tempo? Assim, regularmente eu estou tomando. Hoje está fazendo exatamente 4 meses. Tá, 28. tá. Está fazendo E quatro antes meses. disso, você não tinha tomado remédios ainda para ansiedade? Eu tomava, só que eu era meia dislexa. Eu ia para o psiquiatra e eles passavam o remédio e eu não continuava o tratamento. Acho que foi aí onde eu comecei a piorar. É, essa é uma questão bastante séria a respeito do uso de medicamentos para ansiedade. O que que acontece? O medicamento, ele trabalha bastante na remissão dos sintomas, na diminuição dos sintomas. Obviamente, tomar medicação ajuda em muitas coisas, traz também aquilo que a gente chama de reações adversas. Uma das reações adversas pode ser a perda do apetite, com consequente perda de peso. E pode acontecer o contrário também. Algumas pessoas tomam medicação para ansiedade ou mesmo para depressão e elas começam a comer muito mais, começam a inchar, começam a engordar, que é o contrário do que você está sentindo, tá? Então a gente tem as duas situações que pode, inclusive, ser do próprio quadro relacionado ao medicamento que você está tomando. Então, assim, uma sugestão é que você converse com o seu psiquiatra, a pessoa que te recomendou essa medicação, e leve para ele esse tópico, que você está perdendo peso. Você sente falta de apetite? Você acha que você está comendo menos do que habitualmente você comia? Passei por o processo de não comer nada, de ficar sem comer quase nada. E agora estou voltando aos poucos a inserir a alimentação. Só que eu Uhum. fico com problema também fisiológico de estômago, de intestino, mas já fiz todos, inclusive ontem eu fiz uma tomografia. Estou esperando receber o resultado, por causa que fico com problema fisiológico e estou fazendo tratamento com o gastro, né? Também. Tá? Você veja só, Simone, a ansiedade, ela é um tipo de um combo. É um combo que vem aqueles sintomas que a gente chama de emocionais. Então, pessoas que estão sofrendo de ansiedade, elas são muito preocupadas, né? Tem uma preocupação excessiva, tem medos excessivos, porque ter medo é normal, mas quando a gente está falando de ansiedade, aquilo é exagerado, é medo de tudo o tempo todo.
Aí vem a questão de pensamentos negativos, os pensamentos catastróficos. Então, não é só que a gente tem medo do que vai acontecer, a gente tem pensamentos assim horríveis, aquilo vai crescendo, cada vez você vai pensando pior sobre o futuro. E tudo isso é ansiedade. Bom, aí você precisa tomar medicação, às vezes a medicação mesmo provoca algum distúrbio gástrico, né? Seria estômago, intestino, ou é também da própria ansiedade. Uma ansiedade que se prolonga por muito tempo, ela pode desenvolver outros quadros fisiológicos de doenças também. Então, as gastrites da vida, a síndrome do cólon irritável, que é aquele intestino que solta com frequência, aumento de pressão arterial, tudo isso tem a ver com ansiedade. Você disse, eu tomei no passado mais ou menos, eu tomava e parava, né? Porque quando começam a diminuir os sintomas, a gente fala, eu tô bem já, não vou mais tomar remédio. Até porque fico tomando, vou ficar dependente, então é melhor não tomar, né? Aí a gente abandona. O que que acontece? Quando você faz o tratamento para ansiedade a primeira vez, geralmente você toma remédio de 6 a 12 meses, um ano no máximo tomando, você já consegue ficar bem melhor. Mas se você abandona o tratamento e ele piora depois, a sua ansiedade piora, o seu quadro piora, geralmente a segunda etapa do tratamento já é 1 ano e meio tomando medicamento, até você conseguir realmente se reequilibrar, né? Então, assim, o ideal é nesse momento você continuar firme no tratamento. Se você sente que essas reações adversas, elas estão te incomodando demais, né? Tá trazendo muito desconforto, você precisa conversar com o seu médico, porque às vezes ele faz um ajuste na dose, aumenta um pouquinho ou diminui, às vezes muda o horário de tomar, às vezes troca o medicamento e isso vai te ajudar a se sentir melhor. Porque qual que é a ideia? Eu já não estou bem, vou lá com um monte de sintomas de ansiedade, vou tomar um medicamento que vai me trazer outras coisas. É péssimo isso, né? Então, o ideal é que a gente encontre um ponto de equilíbrio que realmente te traga mais qualidade de vida. Só que somente o psiquiatra, né, é a pessoa autorizada a mexer na medicação que ele deu para você. A gente, como terapeutas, como psicólogos, a gente não pode interferir no tratamento do psiquiatra. Ele que tem autoridade para aumentar, diminuir, tirar, mudar o remédio e tudo mais. E uma outra coisa que é legal a gente lembrar também, né? Você que segue a nossa página, né? A gente está sempre se falando aí pelo Instagram. Que é importante a gente lembrar. O medicamento, ele trabalha uma parte da ansiedade, que são os sintomas. Então, por exemplo, eu tenho muita palpitação no coração, fico muito nervosa, tremedeira, tontura. Geralmente o remédio diminui esses sintomas. Mas qual que é a grande questão? Os sintomas de ansiedade, eles são apenas uma parte daquele combo que eu falei. É como se fosse uma grande árvore, onde a gente vê as folhas, vê um pouco dos galhos, vê o tronco. Mas a raiz que está embaixo da terra, no caso da árvore, a raiz da ansiedade a gente não vê facilmente. Então, o tratamento com medicação ajuda. É para tomar, não é para parar de tomar remédio, mas precisa ir mais fundo nisso. Precisa descobrir as causas, de onde isso está vindo. E as causas também, elas podem ser multi. Tem muita coisa que gera ansiedade numa pessoa. Primeira coisa delas que a gente sempre lembra, hereditariedade. Geralmente, se você tem um pai e uma mãe, ou os dois, né, ansiosos, a gente já tem quadros de ansiedade na família, existe uma tendência a você desenvolver um quadro de ansiedade também. Não é uma sentença. Meu pai e minha mãe são ansiosos, eu vou ser. Mas existe uma tendência, né? Que é a herança que a gente ganha dos nossos pais. Beleza. Que mais? Traumas, né? Então, seu histórico infantil, coisas que aconteceram na sua adolescência, tudo isso pode ter desenvolvido em você crenças que a gente chama, né? Crenças limitantes por ocasião dos acontecimentos que fazem com que você lá na frente tenha também uma tendência a desenvolver um quadro de ansiedade. Por isso que só tomar a medicação, quando é um quadro assim mais assentado, mais grave, não adianta. Ou adianta superficialmente, porque você não está tratando exatamente a ansiedade, a causa da ansiedade. Você está tratando os efeitos, os sintomas, que são o resultado do quadro de ansiedade. Deu para entender? Consegue compreender isso? Consigo compreender. E com a ajuda de você estou tentando também. E Ótimo, não agradeço. tente, não tente. Eu não gosto dessa palavra, tentar. Tá fazendo, tá conseguindo, tá entendendo melhor, né?
Estou tentando de verdade. Eu quero conseguir me Isso. curar e ajudar a curar também. Que ótimo, lindo isso. Lembrei da sua fala lá no nosso direct. É isso mesmo. Quando a gente se cura, a gente Eu está quero. curando o Eu tenho mundo. fé. Sim. Tem uma frase que diz assim: quando você cura o mundo. Porque a gente se trata, se cura, a gente cura todo o ambiente à nossa volta, né? Porque quando a gente está doente também, a gente é um fator de desequilíbrio no ambiente. Não tem como ser diferente isso, né? É Então, eu verdade. fico feliz de ouvir isso. Nós ficamos felizes quando lemos o seu direct lá falando disso. A gente até comentou disso em alguns momentos, porque isso por si só já é um caminho de cura, já é um início de uma jornada de cura, né? A gente na quinta-feira tem a nossa live, que a gente vai fazer a nossa live especial lá pelo canal do YouTube. Você deve estar inscrita já se inscreveu. Então Me lá a gente inscrevi. vai. Exatamente, a gente vai falar um pouco dessa jornada que algumas pessoas já fizeram, né? Que resolveram dizer chega para o medo, chega para a ansiedade e chegaram do outro lado, né? Ficaram bem, têm a sua vida de volta e isso é maravilhoso. A gente vai se encontrar lá. Eu estava falando no Ah, comecinho, antes de você entrar, sobre a questão das escolhas, né? A gente não escolhe isso pra gente. Algumas pessoas colocam assim pra gente, ah, verdade. eu me sinto E a gente sofre muito culpada. preconceito com isso. Muito preconceito, porque as pessoas acham que é assim, viu, Simone? Para com isso, larga a mão de ser ansiosa, larga a mão de ser preocupada. É, Nossa, você fica pois encanando com as coisas, não é? Como se fosse assim, é estralou o verdade. dedo, pronto, está resolvido. E a gente sabe que não é assim. Ansiedade nesse grau que você está, então a ansiedade como transtorno, ela é uma patologia, ela precisa de tratamento e se tem algo que a gente pode escolher, é o tratamento. A gente tem que escolher o tratamento, né? Porque algumas pessoas tentam levar isso sozinhas e elas simplesmente não conseguem. De fato, a ansiedade evolui. Então, além de você não melhorar, você piora, porque ela evolui, né? Ela vai evoluindo. Piora, piora. E Pior. quando as pessoas dizem, começam a apontar o dedo, piora muito mais. Lógico, isso é ansiogênico também, né? Porque você também queria fazer assim e fica bem. E você não É. consegue. Uhum. Você Porque não. consegue, começa a sofrer mais, você consegue se isolar mais. Eu mesma Exato. estava isolada por causa disso. Agora, depois da medicação, melhorou um pouco mais agora, mas eu Uhum. estava isolada por causa disso, porque as pessoas não entendem e querem isso de você. Querem que você melhore com um estalo de dedo. Exatamente. Você está no nosso canal do Telegram também? Cortou, eu não ouvi. Eu perguntei se você está no nosso canal do Telegram também. Tô todos os Tá dias lá. ouvindo áudio, todos os dias. Exatamente. Então, esse é um convite também que a gente faz para a galera que está assistindo a gente. A gente tem um canal no Telegram. O Telegram é um aplicativo muito parecido com o WhatsApp. Você baixa gratuitamente no seu celular e aí procura o nosso canal lá, Chega de Medo e Ansiedade. Lá a gente também tem conversado diariamente com as pessoas. E aí eu quero até te fazer uma pergunta, aproveitar que você está ao vivo aqui comigo. O que que você sente que você já tem implantado na sua vida, mudado na sua vida, que está te ajudando? Das coisas que a gente tem falado, das coisas que você segue da gente. Eu tô tentando a respiração, Uhum, tentando melhorar, tentando melhorar a respiração. Porque sim, eu vi essa semana que a Sandra falando sobre o respirar fundo. E eu sempre fazia isso. sim. Aí, depois disso, eu comecei a dar respiradinha leve, né? E Curta. inspirar, Super. respirar. Mas eu já sabia disso, só que quando a crise vinha forte mesmo, eu tentava respirar fundo e era pior, entendeu? Sim, Aí eu tô tentando com a respiração. ótimo. A Sandra falou e eu vou reforçar isso. O ideal é que a gente treine essa respiração quando a gente não está na crise, né? Porque Uhum. realmente na hora da crise dá desespero. E no desespero a É. gente faz o que a Você maioria das puxa pessoas falam mesmo, pra gente. Não, e as pessoas você falam, né? puxa, Fulano, respira fundo. Aí você vai, respira fundo. né? É. Piora a Eu mesmo já situação. fui parar várias vezes no pronto-socorro com essa falta de ar, e o que eles mais falam é isso, respira fundo, respira fundo. E você Já vai pensando puxando que você lá vai e até não desmaiar, né? encontra o ar. Não É, e encontra o ar.
Exatamente. E se a gente encontra o ar, quando a gente respira fundo, a gente faz um processo inverso, que é a hiperventilação, que dá inclusive uma sensação de tontura na gente. Quando a gente brinca de respirar forte, assim, a gente começa a ficar tonto. Imagine, você está numa crise de ansiedade, desesperado e começa a ter uma tontura. É o fim, né? Aí você É, fica pior ainda. Ah, mas que ótimo, que bom. Fico feliz de ouvir isso. Continue treinando a respiração, principalmente quando você está bem. Então, deitou para dormir, coloca a mão na barriga, respira daquele jeito que a Sandra ensinou, que a gente está sempre ensinando, porque você vai ficando sacada nisso. Ameaçou a crise, você já sabe o que você tem que fazer. Fazer essa respiração abdominal, inspira, por exemplo, no tempo de 2 e solta o ar pela boca, contando o dobro do tempo. Isso vai te ajudar a sair da crise e todos Uhum. vocês que estão ouvindo a gente aí, esse é um poderoso ansiolítico e a gente leva com a gente, não custa nada, né? Se a gente não precisa nem comprar na farmácia, já está com a gente. Tô seguindo. Isso mesmo. E, Pratique e também tô exercícios seguindo as físicos. caminhadas. É, as caminhadas. Ah, legal. Começando Ótimo. com caminhada, porque como eu tenho muita falta de ar, eu não consigo fazer peso, pegar peso, essas coisas ainda. Mas Ainda. futuramente é o que eu Esse quero. ainda. Gostei desse ainda. Ótimo. Ainda. É. Exatamente. Muito bom falar com você, viu, Simone? Finalmente nos falamos ao vivo aqui. Foi muito legal, viu? Pois é, obrigada a vocês por tudo. Obrigada a você também. A gente se vê na nossa live. Opa, deu uma perdidinha aí, né? Deu uma travadinha. A gente se vê na live na quinta-feira, às 21 horas, lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Tá bom, estaremos lá. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada a você também. Até mais. Muito bem, que da hora, que da hora. Gostei de falar com a Simone. A Simone está sempre conversando com a gente pelo direct. Eu vi que tinha umas perguntas aqui para cima, deixa eu dar uma rodadinha na página aqui para ver. Aqui, a Vilma Maria. Eu mesma estou com muita dor no peito, parece dor no coração. A Rosângela está dizendo, consigo melhorar a ansiedade sem medicação, apenas com psicólogo. Que ótimo, Rosângela. A gente sabe que a ansiedade, como tudo nessa vida, tem graus, né? Tudo tem uma escalinha da gente observar. Então, existe a ansiedade que a gente chama de ansiedade natural, e que é essa que a gente sente no dia a dia. Cada vez que surge um desafio para a gente, que a gente não se sente muito preparado para ele, a gente entra em estado de ansiedade, a gente fica preocupado com o nosso resultado, e isso é normal, é natural. Essa ansiedade, ela também precisa ser observada, porque se ela começa a aumentar, ficar mais frequente, mais intensa, pode ser que você esteja entrando num quadro de transtorno. E o transtorno também tem uma graduação, ele pode ser leve, pode ser moderado e pode ser grave. Em cada grau desse, um tipo de tratamento pode funcionar. Então, por exemplo, no caso da Rosângela, ela está dizendo, eu consigo melhorar a ansiedade sem medicação, apenas com psicólogo. Lembrando que melhorar a ansiedade não é exatamente se curar da ansiedade, trazer a ansiedade para esse grau de normalidade. Então, algo para a gente observar também, né? Qual que é o tratamento que a gente chama de tratamento adequado e ideal para a ansiedade? É aquele que vai lá na raiz, que vai na causa, que vai onde tudo começou, né? E onde tudo começou? Provavelmente nas suas experiências traumáticas que geraram as crenças limitantes, e aí você nem sabe os gatilhos, que são as coisas que estão acontecendo na sua vida, disparam essas memórias traumáticas lá do inconsciente e você entra em estado de ansiedade. Entra uma vez, entra duas, entra 10, entra 20, entra 1000, chega uma hora que você nem sabe mais o que é gatilho, o que é ansiedade, o que é crise, porque fica tudo misturado. Como a Simone estava falando agora há pouco, a vida da gente começa a ficar travada, né? Ela disse, eu estava isolada, eu não estava saindo de casa, não estava fazendo mais nada. E olha que bacana, ela vem acompanhando a gente, assistindo os nossos vídeos, acompanhando as lives, ela fala bastante com a gente lá no direct, a gente está sempre falando com ela, respondendo as perguntas dela, e ela vem melhorando. Na quinta-feira, quando a gente for fazer a nossa live, a gente vai falar do tratamento online que a gente desenvolveu, eu e a Sandra, o programa Chega de Ansiedade. O programa Chega de Ansiedade é uma metodologia, um passo a passo para você chegar mais rápido no seu objetivo. Quem assiste os nossos vídeos, quem segue as nossas orientações também consegue ter melhoras, consegue chegar lá? Sim, mas a gente não tem condições num vídeo, numa live, de explicar tudo, entrar nas minúcias, nos detalhes, para realmente te ajudar
ir mais rápido para o seu objetivo, né? Então, uma pessoa que segue, ela pode também ficar bem? Pode, muitas pessoas têm ficado bem. Com o programa Chega de Ansiedade, a gente dá um super acompanhamento, você faz uma série de coisas que a gente ensina lá dentro do programa, e aí sim, rapidamente você diminui a sua ansiedade de 10 para 1, né, para uma ansiedade normal. Muito bom. E a Vilma disse que está com dor no peito e parece que é dor no coração. Esse sintoma de dor no peito, sensação de aperto no peito, de peso no peito, tudo isso tem a ver com a ansiedade. O que faz a gente sentir essas coisas quando a gente está num quadro de ansiedade mais aumentado? Exatamente o que dispara a crise de ansiedade. Quando nós estamos com medo, o nosso organismo, numa atitude de autoproteção, de autopreservação, dispara, né, segrega na nossa corrente sanguínea um hormônio chamado adrenalina, e mais alguns outros hormônios, que são hormônios do estresse, hormônios que preparam a gente para lutar ou fugir daquela possível ameaça. Às vezes é uma ameaça real, algum perigo realmente está vindo na nossa direção, e ainda bem que a gente tem esse mecanismo atuando, que é por isso que a gente está vivo aqui, né, até agora. Tudo bem, só que quando a gente imagina algo que a gente entende como uma ameaça, então se eu estou sentadinha aqui na minha sala, imaginando que daqui a pouco algo de terrível vai acontecer para mim, a minha mente ela não distingue se isso que eu estou imaginando é real ou não. É igual quando você vai ao cinema e você está lá assistindo um filme triste e você chora lá no cinema, né? Você se envolve com aquela história e chora. Por que você chora? Você não sabe que aquilo lá é uma reprodução, aquilo lá já foi gravado faz um tempão, e aquelas pessoas que estão lá fazendo todo aquele drama são atores? Você sabe, mas você só sabe isso racionalmente. A sua mente, enquanto você está assistindo o filme, a depender do quanto o filme te leva, né, o quanto o filme te absorve, aquilo passa a ser uma realidade para você, a ponto de você ficar triste e chorar. Beleza, quando eu estou sentadinha na minha sala, pensando em algo muito triste no futuro, ou às vezes no passado, porque o deprimido olha bastante para o passado, o ansioso olha para o futuro, pessoas com depressão olham para o passado. E eu fico lembrando aquilo, eu fico triste, ou eu fico com medo, ou eu fico nervosa, ou eu fico tensa. Ah, mas não está acontecendo. Não importa, eu estou imaginando e a minha mente toma aquilo como uma verdade. É por isso que a gente tem crises de ansiedade. Às vezes, só de pensar em algo que vai acontecer, que a gente não vai dar conta, que a gente não vai ser capaz, que a gente vai perder a hora, que a gente vai chegar atrasado, que a gente vai fracassar. Tudo isso provoca ansiedade na gente. E a gente não se dá conta desses pensamentos, né? E eles também... Ah lá, a Rosângela está falando que o dela é leve. Por isso que é mais fácil controlar isso lá com o psicólogo, né? Conseguir melhorar da ansiedade com o trabalho da terapia. A Bia está dizendo, verdade, nem gosto de lembrar como foi que fiquei assim, porque foi horrível, duro esquecer. E a gente não esquece, né? Sinto tudo isso, sinto porque sempre que sinto isso acontece. Eu não entendi, Bia, se você está me fazendo uma pergunta. Se for uma pergunta, você pode fazê-la de novo para mim, por favor, porque eu não consegui entender muito bem a sua frase, ou se você quiser entrar ao vivo comigo, é só falar que eu te chamo e a gente conversa. Na verdade, a gente não esquece e nem tem como esquecer as coisas que aconteceram para a gente. Num processo terapêutico, a gente consegue dar um novo significado para os acontecimentos traumáticos da nossa vida. Um trauma, por pior que ele tenha sido, você sobreviveu a ele. Você está aqui me assistindo, está me ouvindo, você sobreviveu a isso. Só que ficaram as marcas. E no momento em que a situação traumática se instala, o nosso cérebro ele cria um lema para aquilo que a gente chama de crença. Eu passo a acreditar que aquilo que eu vivi é algo que realmente eu não consigo dar conta mais. O trauma é essa sensação. É como se o chão fosse tirado debaixo dos nossos pés e a partir dali eu não dou conta mais daquilo. E isso fica lá no nosso inconsciente ditando para a gente uma série de circunstâncias que faz com que a gente entre em crise de ansiedade. Ansiedade é medo do futuro, tenha sempre isso em mente. Oi, Leia, Maria Araújo... a Paula Belato, bastante gente. Se você tem alguma dúvida, pode me perguntar aqui por escrito ou pode se manifestar que eu te chamo para entrar ao vivo comigo aqui e a gente conversa ao vivo. Eu falei no comecinho dessa live sobre o vídeo que eu estava gravando a respeito de você fazer
escolhas na vida e que nem tudo é uma questão de escolha. Ter ansiedade não é uma questão de escolha, né? As pessoas não escolhem ser ansiosas nesse grau, né, de transtorno ansioso. A gente não escolhe ser ansioso de jeito nenhum, mas principalmente quando a gente está falando de transtorno ansioso. Até porque a vida da pessoa vira uma bagunça. Ela tem uma vida travada, ela vai se isolando, ela vai deixando de fazer uma série de coisas. Então, isso não é uma escolha definitivamente. Se ela pudesse escolher, com certeza ela escolheria ficar bem, ficar em paz, ser livre, entrar e sair, fazer todas as coisas dela na vida. Só que existe a desinformação, né? Então, eu estava falando com a Simone isso também. Existe a desinformação. As pessoas acham que é só fazer assim e você fica bem. E não é nada disso, a ansiedade não é escolha. Só que existe algo que a gente pode escolher quando a gente sofre de ansiedade. Tratar-se, se cuidar. E o tratamento, ele não é uma coisa estanque, né? Você faz o tratamento, sai do quadro de ansiedade e você tem que ter uma mudança no seu estilo de vida, porque não é por acaso que a ansiedade se instalou nesse nível na sua vida, né? Ela não se instala na nossa vida assim, do nada. A gente usa muito dizer assim, eu estava bem, aí do nada eu comecei a ficar ansiosa. Não é do nada. Tem todo esse histórico que eu estou falando e tem mais a questão do estilo de vida. Então, se você tem hábitos que não são saudáveis para você, por exemplo, algumas pessoas assistem muitos noticiários que falam de coisas tristes, coisas difíceis, sobre as quais elas não têm o menor alcance. Então, se eu estou assistindo uma notícia muito ruim de algo que aconteceu lá do outro lado do mundo, eu posso ficar triste, preocupada com aquilo, mas eu não tenho como lidar com aquilo. E isso vai impregnando a nossa mente. Como eu falei agora há pouco, a mente não distingue o que está acontecendo realmente do que o que ela está pensando. Então, tudo isso vai sobrecarregando. Se os seus hábitos alimentares não são saudáveis, se você é uma pessoa sedentária, tudo isso concorre para que você piore o seu quadro de estresse, o quadro de ansiedade e eventualmente até um quadro de depressão. Então, é importante a gente lembrar que tem que ter uma manutenção na vida. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se você tem alguma pergunta para mim, pode colocar aqui. Enquanto vocês colocam as perguntas de vocês, ou se você quiser entrar ao vivo comigo, também me avisa que eu te chamo, tá bom? Eu vou falar de uma outra coisa, que essa semana eu vi em alguma das nossas redes sociais, uma pessoa escreveu assim: eu já luto há muito tempo com a ansiedade, já fiz de tudo e nada funcionou. Eu já desisti de me curar da ansiedade. É uma pessoa nova, acho que entrou recentemente nos nossos canais, aí nem lembro em qual foi. E eu disse para ela assim, eu respondi essa mensagenzinha dela assim: olha, se você realmente desistiu de se curar da sua ansiedade, infelizmente não há muita coisa a ser dita, não posso fazer nada, nenhuma de nós pode. Mas se ainda resta aí dentro de você uma pontinha de esperança, vem com a gente, né? Vem para o nosso canal, assista aos nossos vídeos, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, lá no Telegram e tudo mais, porque eu e a Sandra, nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade e nós desenvolvemos várias técnicas, várias ferramentas para ajudar pessoas ansiosas. A Sandra é psicóloga, eu sou terapeuta, então nós fazemos atendimentos diários no nosso consultório e a gente já aplica tudo isso que a gente sabe, todos os nossos treinamentos nas pessoas que estão com a gente no consultório. Mas a gente traz isso também para o mundo virtual, que isso é uma verdadeira bênção, né? Na internet a gente consegue alcançar várias pessoas ao mesmo tempo. Agora há pouco eu conversava com a Simone, que está lá no Rio Grande do Norte, está lá em cima, a gente está aqui embaixo no Sudeste, né, no estado de São Paulo, e nós estávamos conversando. Então, essa ferramenta, ela é uma ferramenta muito poderosa. Então, às vezes eu e a Sandra, a gente senta para conversar e a gente fala assim, caramba, né? A gente passa praticamente a semana toda cuidando das nossas vidas particulares, claro, mas dedicando muito de nós para esse trabalho que a gente está fazendo. Só que, se você já desistiu, se você não acredita que é possível você voltar a ficar bem, aí fica difícil, porque mesmo quando eu e a Sandra estamos aqui dando o nosso melhor, entregando o nosso melhor, isso só corresponde a uma parte do processo. Tem a outra parte que é com você. A gente diz assim, tem muita coisa que a gente precisa ver para crer. Aqui você vai precisar crer para ver, né? Nós afirmamos categoricamente, a ansiedade tem cura. A ansiedade, ela pode voltar, né? Sair de um quadro de transtorno que, inclusive, tem lá as crises de pânico, ou pode ser um transtorno obsessivo compulsivo, tem vários tipos de transtornos. É possível sair disso e vir para uma ansiedade natural e normal, porque
nunca vamos zerar isso, né? Enquanto estivermos vivos, seremos ansiosos em algum nível. Exatamente porque a ansiedade é o que faz a gente ficar mais atento para as coisas que a gente vai fazer, faz a gente se cuidar, né? Se prevenir de coisas que podem nos machucar, que podem nos ferir de alguma forma. Então, não há nada de errado com a ansiedade em si. Mas com o transtorno ansioso, tem muita coisa errada. E esse transtorno ansioso, ele precisa ser tratado. Ele precisa ser cuidado. E você, que está aí do outro lado me ouvindo, me assistindo, vai precisar se lembrar disso. A ansiedade tem cura sim, tem tratamento. A gente usa essa palavra cura sempre entre aspas, porque não é a cura da igreja, a cura milagrosa, não é nesse sentido. É a remissão completa dos sintomas com você vencendo isso, voltando para a sua vida, para ter a sua história de vida sendo escrita por você. Porque quando a gente tem ansiedade num grau desse, a gente é refém de um transtorno ansioso, né? Então é como se a ansiedade ditasse como vai ser a nossa vida. Então, é um convite, é um puxão de orelha, né? Olha para você, olha como você tem lidado com a sua ansiedade e veja se você já desistiu aí dentro de você, né? Esses dias eu estava ouvindo, não lembro quem falar aí na internet também, sobre a questão de fazer uma diferenciação entre insistir e persistir. A insistência, ela tem um quê de teimosia, né? Eu estou batendo numa porta que simplesmente nunca vai se abrir para mim, né? Então, isso pode ser cansativo, pode até me machucar. Mas existe a persistência. Nós temos que persistir, nós estamos vivos e enquanto estamos vivos, somos convidados a viver e viver com qualidade de vida. A ansiedade acaba com a qualidade de vida, né? Olha alguns depoimentos que as pessoas estão colocando aqui, e você deve ter gente aí na sua vida que você conhece, que convive com você, que sofre de ansiedade, ou de repente você é a pessoa que sofre de ansiedade, qualidade de vida perto de zero, né? Vida travada, sofrimento, não dorme bem. Então, é importante você olhar para isso com esse carinho, com esse cuidado. Existem coisas que você pode, deve e merece fazer para viver uma vida melhor, né? Para ter mais qualidade de vida. E a gente está aqui, né? Eu e a Sandra, todo dia, entregando conteúdo. A gente coloca coisas aqui no Instagram, coloca no YouTube, coloca no Facebook e vai lá para o Telegram, trabalhando. Na verdade, eu e a Sandra, a gente tem uma meta muito ousada, né? Há quem diga que nós somos duas loucas, né? Que a gente decidiu há um tempo atrás tirar o Brasil do primeiro lugar, né? O Brasil é campeão do mundo em transtornos ansiosos diagnosticados. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, em 2017 soltou essa manchete, né? O Brasil é o país com mais casos diagnosticados de ansiedade. E eu estou dizendo diagnosticados, porque tem muitos casos que não são diagnosticados como ansiedade, as pessoas nem foram ao médico, então elas nem sabem que são portadoras de um transtorno ansioso. E eu e a Sandra, que vimos trabalhando há tanto tempo com isso, deu um estalo em nós falamos, não, peraí, né? Nós temos que sair do nosso consultório e levar isso para mais pessoas. E a internet é um excelente canal para isso, né? É um primeiro lugar que a gente não quer comemorar, porque quer ser campeão e ansiedade, né? Terrível isso, nós queremos sair desse lugar. E a gente conta com você, conta com a tua participação, porque quando você vem e faz a sua parte, aí juntos nós somos mais fortes. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu também ouço aí pela internet: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. E a gente está aqui para te acompanhar nessa trajetória, nessa jornada aí, é o que a gente tem feito aqui, né? Vamos lá, todo mundo quietinho, ninguém falando nada aqui. Se você tem alguma pergunta, pode deixar aqui para mim. Deixa eu ver, a Bia tinha dito então, sinto tudo isso. Eu sinto isso porque sempre que sinto isso acontece algo. Eu realmente não consigo entender a sua pergunta, Bia. Se você tiver aqui, opa, ela escreveu mais alguma. Agora acho que entraram as mensagens aqui, estava tudo meio travado. Sinto como o coração. O que você sente como... aqui, ela está fazendo aos poucos a mensagem dela. A Paula Belato está dizendo assim: tenho crises direto e isso parou minha vida. Tenho medo de morrer a todo tempo e sinto sintomas que parecem reais. Então, os sintomas, Paula, eles são reais. Realmente você está sentindo isso. Esse é um outro ponto, né? Algumas pessoas falam assim: isso é coisa da sua cabeça, né? Essa frase ela é uma frase dúbia, né? Ela dá um duplo sentido. É coisa da cabeça no sentido de ser algo que acontece lá dentro da nossa mente. Mas não é coisa da cabeça como a gente usa essa expressão no dia a dia. Isso é coisa da sua cabeça, do tipo, para com isso, você está criando isso na sua cabeça. Não. Os sintomas de ansiedade, eles são
reais. Você realmente sente o seu coração acelerado, a batedeira, sensação de aperto no peito. Em crises de pânico, a pessoa tem uma sensação de morte iminente. Morte iminente significa que ela vai morrer a qualquer momento. Então, muitas pessoas correm para o pronto-socorro, né, pedindo ajuda para o médico, porque elas acham que elas vão morrer, que elas vão morrer, que a pressão delas está elevada. E muitas vezes o médico faz ali um primeiro atendimento e está tudo bem, né? Não está morrendo nada. E aí fica essa sensação, poxa, será que isso é coisa da minha cabeça? Não é no sentido de que você inventa. É no sentido de que é criado dentro da mente, sim, mas não porque você quer isso, tá? Então, eles não parecem reais, eles são reais. E ela está dizendo que tem crise direta e isso parou a vida dela, né? O medo de morrer, ele também faz parte do quadro de ansiedade, né? A gente tem bastante esse relato. A Bia estava dizendo, toda vez que fica com o coração acelerado ou aquele aperto no peito, pode ter certeza que algo ruim vai acontecer. Então, né, Bia? O que eu posso dizer para você sobre isso? Eu acho que tem uma crença aí por detrás disso, né? Pode ter acontecido lá atrás algo assim, e aí você acaba associando uma coisa com a outra. A gente chama isso nos transtornos obsessivos compulsivos, é o TOC, que é a síndrome do pensamento mágico, né? Então, se eu pensar isso, se eu sentir tal coisa, outra coisa vai acontecer, uma coisa ruim vai acontecer. Então, eu te convido a olhar para isso, né, com um olhar mais crítico, digamos assim, para tentar descobrir, olhar um pouco para a sua história, se isso aconteceu lá atrás. Houve isso que eu vou chamar de uma coincidência, de você ter tido esse mal-estar e algo ruim ter acontecido. Porque aí depois a mente começa a fazer as associações dela, né? É uma avaliação que você precisa fazer, né? Eu não sei se você já faz algum tratamento, se você toma algum medicamento. Uma coisa que é bastante característica do quadro de ansiedade é esse pensamento de que algo ruim vai acontecer, né? Então, a gente depois não consegue mais saber o que vem primeiro, né? É comum uma pessoa em crise de ansiedade ou uma pessoa bastante ansiosa ter frequentemente esse medo de que algo ruim vai acontecer. A gente até chama isso de pensamentos catastróficos. É como se ela olhasse para o futuro e pensasse sempre em catástrofes, né? Que dia que foi? Domingo, eu estava voltando de São Paulo. A minha filha que mora aqui no Brasil voltou para casa dela no Chile. E fui eu, meu esposo, minha outra filha e meu genro, e na volta a gente passou numa loja grande de materiais de construção. Não vou falar o nome para não fazer merchandising para os outros gratuitamente, né? Mas enfim. E eu estou com um pouco de sinusite, estou me tratando tal, eu estava com um pouco de dor de cabeça, estava bem cansada tal. E aí eu entrei com meu marido, ele foi ver umas coisas de madeira lá, de umas coisas que ele estava precisando comprar. Eu fui junto com ele, mas aí ia demorar, tinha uma filazinha lá. Eu vim um pouco para cá, a loja é muito grande, eu também estava precisando olhar alguma coisa pro cachorrinho lá de casa, uma casinha, eu fui ver se tinha nessa loja. E aí eu não avisei para ele estava tão entretido lá, eu saí e fui lá procurar o que eu estava precisando. Não achei, e quando eu voltei, ele já estava me procurando. E ele disse assim para mim, nossa, onde você estava? Você foi para lá, você não me avisou? Eu falei, não, eu fui procurar lá a casinha da Loli, né, que é a nossa cachorrinha e tal. Aí ele falou assim, nossa, fiquei preocupado, achei que você, já comecei a imaginar que você poderia ter caído, desmaiado, e aí você teria sido socorrida, você está sem seu celular, eu tinha deixado o celular no carro, né? Você está sem o seu celular, aí eu não ia saber onde você estava. Eu fiquei olhando para ele, eu falei, cara, você está tendo uma crise de ansiedade, eu brinquei com ele, né? Porque é típico, não é só que eu fui ali numa gôndola ver alguma coisa, não. Eu desmaiei, fui socorrida e levado para o hospital que ele não sabia onde eu estaria e por aí afora, né? E a gente riu com isso. Meu marido não tem um transtorno ansioso, mas olha só, foi uma situação ansiogênica para ele. Ele estava preocupado com a minha saúde e como de repente eu sumi de vista, ele já pensou, meu, caiu, desmaiou, foi socorrido, não vi nada, sem celular, não vou achar mais a minha esposa, né? Então, olha só como a gente entra até relativamente fácil num quadro de ansiedade. E não é um pensamento simples, do tipo, nossa, ela saiu de uma visão onde foi. É algo bem trágico, porque a mente ansiosa, a mente em estado de ansiedade, ela fica trágica. Né? É uma forma, de novo, de nos proteger. Quanto pior eu pensar, mais rapidamente eu busco socorro, mais rapidamente eu vou procurar o que fazer. Ele estava me procurando pela loja, todo desesperado, né? E eu bem sossegada lá, estava nem pensando nada. Aí quando eu ouvi ele, nossa, né?
Aí a gente riu com isso, porque ele sabe que a gente trabalha com ansiedade. Eu falei, olha, vou te indicar um tratamento para você fazer, porque você está tendo crise de ansiedade. Foi divertido depois, né? A gente riu com isso. Muito bem, quem mais aqui? Muito bem, a Bia está dizendo, eu creio e não desisto, já tive pior. Hoje ela sai, vai para o samba, vai para a praia, vai para show, faz caminhada e está melhorando. Parabéns, Bia, que coisa boa de se ouvir, muito bem. Outro dia eu já te chamei para entrar ao vivo comigo, você não quis, né? A hora que você quiser avisa aí que a gente vai conversar ao vivo aqui, vai ser muito bom. Ótimo, então você já está trazendo uma melhora na sua qualidade de vida, parabéns. Uma das coisas que ajuda a gente a superar os nossos medos é enfrentá-los, porque a mente ansiosa, ela cria toda essa história dentro da nossa cabeça e, que bom, a maioria dessas coisas que a mente cria não acontece, né? Porque se acontecesse, a gente não estaria mais aqui realmente. Ela cria toda essa situação. Só que lá na frente a gente olha para trás e fala, nossa, fiquei tão preocupada com tal coisa, não foi nada daquilo, já passou e eu tô bem, né? Então, parabéns, Bia. Corações aí para você. Eu tô vendo o povo botar um monte de coraçãozinho aí para você, isso mesmo. Você é um exemplo aí para a galera que tá vendo, que tá assistindo aqui, né? Exatamente. Ela tá dizendo que sim, ela faz tratamento, já toma remédio. Muito bem. Bom, mais alguém aí, se tiver alguma pergunta? Boa noite, Kátia. Muito bem. Viu, Kátia? Essa daqui é uma live interativa, então se você quiser entrar ao vivo comigo, é só levantar a mãozinha, dizer que você quer falar comigo, eu te chamo e a gente conversa ao vivo. Aqui a gente tira dúvidas, faz esclarecimentos, a gente ri um pouco aqui, se diverte, é muito bom esse momento aqui. Eu curto muito, viu? Então, se você tiver alguma pergunta, alguém mais tiver pergunta, pode colocar aí para mim que a gente vai respondendo. Oi, Priscila, Edileuza, Alessandra Câmara. Tem os nomezinhos aqui que a gente vai acostumando com eles, né? O pessoal que fala bastante com a gente no direct, pessoal que entra lá no nosso canal do YouTube. Tem uma galera que interage bastante com a gente. Pessoal lá do nosso Telegram, nosso canal no Telegram, que é muito legal também. Todos os dias, eu e a Sandra, um dia ela, outro dia eu. É muito bom trabalhar em dupla, viu, gente? Revezamento é tudo de bom. Você acorda lá meio cansada, mas hoje não sou eu, é a Sandra, né? No outro dia é você, deixa a Sandra descansar. Então, todos os dias a gente grava lá os nossos áudios, a gente fala um pouco da nossa vida, das nossas lidanças aí com a ansiedade também. Todos nós temos ansiedade, como eu falei, né? Então, a gente vai contando para vocês. E lá no nosso canal do Telegram tem um conteúdo exclusivo. As coisas que a gente posta lá no Telegram, a gente não fala em outros lugares. Então, a Sandra colocou agora há pouco aí o link do Telegram. Sandra, se você estiver me ouvindo, coloca de novo o link aí para a galera, as pessoas irem para o nosso Telegram. A Bia está dizendo, né? Graças a Deus isso não me pertence. Hoje eu estou feliz. Ótimo, parabéns. Socorro, boa noite. A Kátia, muito legal, faço parte também do grupo do Telegram. Olha que da hora. Então vamos fazer o seguinte agora, uma brincadeirinha. Todo mundo que está aí agora que é do Telegram, coloca aí, hashtag Telegram. Ou então eu sou do Telegram, para a gente saber quantas pessoas do Telegram estão aqui, né? Muito bem, Kátia. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui. Ela está se atualizando, né? O Telegram, ele tem uma coisa bem legal, que não importa em que momento você entra no canal, ele tem... Tá tudo lá, todos os áudios, os vídeos que a gente postou, tá tudo lá. Então você entra agora e vai lá em cima e sai ouvindo, assistindo tudo. Olha lá, a Kátia já colocou, né? Hashtag Telegram, isso mesmo. E lá também a gente colocou o convite para a live da quinta, né? Vai ser uma live bem interessante, a gente vai contar um pouco da nossa história, vai mostrar a jornada das pessoas que resolveram dizer chega para a ansiedade, chega para o medo, e voltaram a viver, encontraram um caminho de saúde dentro desse transtorno, né? Estão bem. Então vai ser bem bacana. Boa noite, Clarissa. Muito bem, deixa eu ver se temos mais perguntas. A gente gosta de olhar se ficou alguma coisa para trás aqui. A Bia que disse que já toma remédio. Ela já sabe, né, Bia, que só o remédio não resolve, a gente tem que fazer as outras coisas, se cuidar, mudar o estilo de vida, a prática de exercícios físicos é fundamental, né, ter boas leituras, arejar a cabeça, caminhar, fazer coisas que te tragam saúde, né, qualidade de vida. A Kátia está perguntando, eu gostaria de saber se florais para ansiedade e depressão agem rápido ou não.
Muito bem, né? Esses dias alguém me perguntou também, onde que foi? Eu acho que foi no direct. Alguém perguntou no direct do Instagram. Inclusive, eu gravei um áudio respondendo essa pergunta e tá lá nos destaques, embaixo do nosso banner lá do Instagram. Não sei se é assim que fala, onde tem a nossa foto, embaixo tem umas bolinhas e que são os destaques. Então, eu tenho respostas 1 e respostas 2. Agora, eu não lembro se está no 1 ou no 2. Uma pessoa perguntou sobre a terapia floral. Eu sou terapeuta floral, eu uso bastante os florais no consultório. Os florais, eles são essências à base de flores que trabalham bastante o nosso emocional. Essa sua pergunta, se é rápido ou não, como é que eu vou te responder isso? Depende do que você está chamando de rápido. Né? Uma pessoa que, sei lá, está 10 anos sofrendo de ansiedade, começa a fazer um tratamento com os florais, daqui 6 meses ela está melhor, foi rápido. Né? Então, rápido e não rápido é variável, mas eles são muito efetivos, né? Essa medicina, vamos chamar assim, ela foi desenvolvida lá atrás, na década de 40, por um médico inglês, o Dr. Edward Bach. Ele foi o primeiro, né, a desenvolver esse tratamento. E de lá para cá, a terapia floral foi muito desenvolvida. A gente tem florais hoje que são tiradas de flores aqui do Brasil, da Mata de Ubatuba, que é aqui no estado de São Paulo, no litoral de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. É uma gama gigantesca de essências florais. E elas trabalham a gente no nosso emocional. Então, tem florais para os medos, florais para raiva, florais para insônia, florais para insônia no sentido da pessoa ser uma pessoa que pensa demais, tem uma cabeça muito agitada. Então, os florais, eles são úteis. Eu penso nos florais sempre como um tratamento coadjuvante, porque eu não sou só terapeuta floral. Existem alguns profissionais que trabalham exclusivamente com florais. Mas eu uso como uma terapia coadjuvante, que a gente fala. Então, eu faço todo o processo terapêutico e as pessoas que vêm comigo e gostam de tomar os florais, elas tomam. O que tem de legal nos florais? Eles não têm reações adversas. Você pode dar para uma criancinha pequenininha, para um bebê, para uma gestante, para uma pessoa idosa. Ele não tem contraindicação. Ele é fácil de tomar, ele tem um custo muito acessível, então não é caro. Né? Então, sim, ele ajuda e para algumas pessoas é muito rápido. Eu falo assim, ó, você perguntou sobre ser rápido, né? Crianças são muito abertas. Então, uma criança que está, sei lá, muito irritada, muito chorona, então tem florais para tudo isso, geralmente você começa a dar as gotinhas para ela de manhã à noite, ela já está diferente. Porque a criança não tem barreira, ela não fica pensando. Nós, né, gostamos de pensar sobre as coisas, às vezes a gente atrapalha um pouco o funcionamento até de um medicamento alopático que você compra na farmácia, tá? Vamos lá, nossa, enquanto eu falava aqui, um monte de gente escreveu aqui. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Kátia, se a minha resposta te ajudou, então sim, os florais são úteis para ansiedade e para depressão, e eles vão agir rápido ou não, a depender de quem indicou, porque tem isso também, né? Os florais eles precisam ser bem indicados. É possível você ir lá numa farmácia de manipulação, pegar um catálogo lá, começar a ler as coisas que estão escritas lá que os florais trabalham e escolher um floral para você. Mas o ideal é que você use um profissional, porque ele tem um olhar mais distanciado, um olhar profissional, e ele vai te ajudar a escolher os florais que vão te ajudar mais rapidamente, tá bom? Deixa eu ver aqui o que a Socorro escreveu. Esse negocinho é chato de virar, vamos lá. Como podemos saber se os sintomas que sentimos não é decorrente da menopausa? Olha, veja bem, eu sou uma mulher menopausada, né, há quase 9 anos já. A menopausa, não só a menopausa, mas existem várias outras doenças, fases da vida que manifestam sintomas muito parecidos com os sintomas da ansiedade. Então, a gente também recebe muitas perguntas desse tipo, viu? Eu sinto tal coisa, tal coisa e tal coisa. Será que isso é ansiedade? Né? Obviamente, quando a gente está lendo ali, né, a pergunta da pessoa, nem sempre a gente consegue dizer é ou não é. A gente pode dizer para a pessoa, olha, a ansiedade tem esses sintomas sim. Se é só ansiedade ou se é alguma outra coisa junto, isso precisa de uma avaliação mais próxima, mais presencial, digamos assim, de um profissional da área, um médico, enfim. A menopausa, ela traz sintomas próprios do quadro de menopausa. Então, o fim, né, a parada do sangramento menstrual, os calores que a gente chama que são os fogachos, né, aqueles calores que sobem assim de repente do nada, né? Então tá todo mundo com calor normal, só você tá ali com aquela sensação que você vai pegar fogo, né? É típico da menopausa. Às vezes vem a questão da secura vaginal, da baixa da libido, então você não tem mais muita vontade de fazer sexo, de fazer amor.
Tudo isso são sintomas, sim, da menopausa. Irritação, algumas pessoas têm insônia, ganho de peso. E aí vamos combinar que tudo isso é ansiogênico, né? O que é ansiogênico? Coisas que aumentam a nossa ansiedade. Então, se você vinha num ritmo lá com seu marido, sexualmente falando, estava tudo bem, de repente você não tem mais vontade. Você pode ficar ansiosa por isso. Pode começar a ficar com medo de seu casamento acabar, por exemplo. Ah, você tá lá, tá todo mundo mal tranquilo, e você lá morrendo de calor, se abanando, passando mal. Não, desconforto. Tudo que desconforta a gente ou que traz perspectivas que a gente entende como negativas do futuro. Nossa, eu tô assim, como é que eu vou ficar? Como é que vai ser daqui a um ano? Tudo isso aumenta a ansiedade. Por isso que é confuso pra gente. Então, como saber? Bom, se você já parou de menstruar, se você já está na idade, se você foi ao ginecologista, me fez a dosagem dos seus hormônios e viu que os hormônios, que os estrogênios, eles estão todos... Sim, você está na menopausa, ok. Só que a menopausa em si, ela é um gatilho, né? Os sintomas da menopausa são gatilhos para a ansiedade. Por isso que é difícil entender, porque mistura tudo mesmo. Não sei se estou conseguindo te responder. Quem vai ouvindo a minha resposta, coloca aí se ficou satisfeito. Se não ficou, pode perguntar mais que a gente vai clareando aqui. Tem mais gente aqui do Telegram, a Núbia. Tem uma pessoinha aqui, deixa eu ver, a Clarissa. Eu tomo remédio por conta própria. Isso muito me preocupa. Que remédio você toma por conta própria, né? Vamos ver aí, que remédio. A gente não sugere automedicação para ansiedade, tá? Ah, mas e se eu tomar um chazinho de camomila? Ótimo, chazinho de camomila não é exatamente um medicamento, é um remédio. Os florais, eles também não são medicamentos, eles são remédios. E qual que é a diferença? Medicamento é aquele que a gente compra na farmácia, pode ser um medicamento que é fitoterápico, ou pode ser um alopático, que a gente chama, que já passaram... aqui no Brasil, a gente tem a Anvisa, que é o órgão que regulamenta isso. Eles já foram testados, eles têm um princípio ativo que já foi testado. E esses medicamentos, a gente não pode usar isso assim, né, sem saber exatamente o que a gente tem. A gente não sugere automedicação, não, tá bom? Então, depois você me conta aí direitinho, Clarissa, como é que é essa história de eu tomo remédio por conta própria? Fiquei curiosa. A Paula está perguntando, você acha que exercício físico ajuda a controlar a ansiedade? Não, Paula, eu não acho, eu tenho certeza. Vou te explicar por quê. Dependendo do tipo de exercício físico que você faz, vamos imaginar que você entre para um grupo de corrida, ou vamos imaginar que você vá para uma academia, ou você vá para uma galera que dança zumba, ou você vai jogar vôlei. A primeira coisa que o exercício físico faz é te sociabilizar. Então, se você está muito enfiada lá dentro da sua casa, não está conseguindo sair, você vai encontrar pessoas. Vamos imaginar que você não faça nada disso, mas que você faça caminhadas ao ar livre. Então, uma das primeiras coisas que acontece é que você respira outros ares, vê outras pessoas, e isso já é uma coisa que é ansiolítica, diminui a ansiedade. Esse é o primeiro benefício. Segundo benefício, e acho que é até o mais importante, a prática regular de exercícios físicos aumenta a produção das endorfinas, que são os hormônios, as substâncias que trazem para a gente a sensação de bem-estar. Então vamos lá, ansiedade, com todos aqueles sintomas desagradáveis, traz a sensação de mal-estar. Então, a gente fica agoniado, desesperado, não dorme bem, uma série de coisas que causam desconforto. Com atividade física, com exercício físico regular, começa a acontecer o inverso. A gente até brinca, tem gente que até fica viciado em academia. Por quê? Ele vai lá, treina, ele começa a se sentir bem, ou ele pedala e vem com aquela sensação maravilhosa de bem-estar. O corpo fica inundado desses hormônios que trazem a sensação de bem-estar. Então, eu não acho, eu tenho certeza. Aliás, a gente recomenda isso quase todo dia, a gente está falando da prática de exercícios físicos. E vale tudo. Vale a caminhada, vale nadar, vale a musculação, vale correr com os amigos, vale jogar bola de qualquer jeito, vale tudo. Se eu não consigo fazer, eu até falei lá no nosso canal do Telegram, né? Eu falo que eu não conto muita coisa do Telegram, mas isso eu vou contar. Existe um canal no YouTube chamado Exercícios em Casa, ou Exercício em Casa, que são alguns professores que dão aulas ali no canal do YouTube. Então, você pode ligar seu celular, quem tem Smart TV dá para ver pela TV ou no notebook, no computador, e uma pessoa dá lá uma aula de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, são várias aulas. Então, num primeiro momento, se você ainda está muito isolado, muito impedido de sair para a rua, porque às vezes a ansiedade faz isso, comece fazendo em casa. Porque aí você já vai melhorando a produção das endorfinas, vai ficando mais encorajado, se sentindo melhor. Quem sabe você se anima para ir para a rua.
fazer coisas mais, sei lá, maiores, mais intensas, né? E quanto mais você faz, melhor você fica. Eu entendo que o nosso corpo ele é uma máquina, né? Uma máquina nasce com funcionamento perfeito e a gente tem que pôr essa máquina para funcionar. A vida moderna, ela é uma vida... Opa, nosso tempo no Instagram está acabando! A vida moderna é muito sedentarismo. Gente, eu vou ter que me despedir de vocês porque o Instagram já vai me desligar. Faltam 19 segundos. Um grande beijo para você. Vejo vocês na nossa live. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para a nossa live. Quinta-feira, 21 horas, no nosso canal do YouTube. Beijo para você. Até mais. Tchau, 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 tchau.